Vera já tá fazendo tudo? Não, tá falando, né? Vamos fazer uma redação. Mas tem que ter uma sequência, vai ter aula 1, como fazer redação, aula 2, como fazer uma bibliografia, aula 3... Ai, nem sabe! Aula 1, take 1. Ação! Como fazer uma redação para o Enem e para os vestibulares. Bom, primeiro lugar, meu nome é Kelly e eu quero ajudar vocês a fazerem a redação tão temida para o vestibular e para o Enem que está chegando. Bom, primeiro a gente precisa desfazer um mito, um grande mito, não é da mitologia grega, mas é um mito, de que existe uma receita de bolo para você fazer uma redação. Não existe. O que existe é uma estrutura que os vestibulares pedem, né, baseada na teoria dos gêneros. Eu não vou falar disso porque é muito complicado. Mas eu vou dizer o seguinte, que para você fazer uma redação, você precisa ler. Ah, droga, não gosto de ler. Aí o negócio começa a enroscar. Você precisa ler. De alguma forma, você precisa ter leituras diversas. O que eu quero dizer com isso é que você precisa saber o que está acontecendo no mundo, você precisa ler livros, você precisa ler revistas, ver noticiários, ver documentários, precisa saber um pouquinho de cada coisa que está acontecendo no mundo. Se você não tiver esse contato, essa ideia do que está acontecendo ao seu redor, você não vai conseguir fazer um bom texto. Porque todas as propostas apresentadas na redação, elas são problemas. Aí você vai dizer, Kelly, eu já tenho problemas. Tudo bem, eu também tenho. Todo mundo tem problemas. Só que a redação propõe também a resolução de um problema. Então todo tema é um problema. E se você não tiver essas leituras diversas para resolver esses problemas colocados como temas, você não vai conseguir sobreviver a esse período tão difícil que é o pré-vestibular e não vai sobreviver à redação do vestibular ou do Enem. Então para isso você precisa ler, né? Ler. Eu sei que... Kelly, tem que ler o quê? Bom, você pode ler jornal. Aí você vai falar, Kelly, eu não assino jornal, eu não gosto de jornal, eu embrulho, sei lá, louça quando eu vou me mudar pro jornal, tudo bem. Aí se você não tem o jornal em espécie, o jornal físico, você lê o jornal virtual. Você pode ler no YouTube. Ai, nem sabe! Você pode ler no UOL, você pode ler, enfim, em qualquer site de notícias, mas se inteirar com o que está acontecendo no mundo, é isso que você precisa. Aí você vai dizer, vale ler gibi? Olha, ler gibi não vale. Depende, se de repente tiver uma tirinha lá pra você interpretar e você ler um gibi, de repente isso te ajude. Mas o ideal é que você tenha várias leituras na sua bagagem, no seu currículo. É como se fosse uma mala e você fosse agregando leituras ali ao longo da sua vida. Aí você vai dizer, professora, mas eu tô no 3º ano, dá tempo de ler tudo? Não, não dá. Você deveria ter começado antes. É verdade. Você deveria ter começado, na verdade, sabe quando? Bem, no 6º ano. Quando você já estava com a sua fase de alfabetização terminada e já estava, assim, um leitor fluente ali pelo 6º ano, você devia estar lendo tudo, devorando todos os livros, todos os gêneros, que eu vou falar disso nos próximos vídeos, todos os tipos de leitura. Só que se você não teve isso, bem, não vai ser agora no 3º ano, agora em agosto que você vai dar conta, não vai. Então o que você precisa fazer? Pegar um pouquinho de cada coisa. Fica antenado, fica com o noticiário ligado, vários noticiários de emissoras diferentes para você ter visões diferentes. Se for o jornal impresso, de jornais diferentes, de jornais diferentes. Porque aí você consegue ter essa noção do que está acontecendo. Porque pode ser qualquer coisa o tema. Ah, gente, para de caçar Pokémon, entendeu? Se quem vai fazer redação não pode ficar caçando Pokémon, precisa fazer redação. Olha, a média de um aluno que consegue passar nas melhores universidades ou ter uma nota no Enem, Master, Blaster, Supra, Sumo, você precisa fazer no mínimo umas 4 redações por semana. Então se você, gasta o seu tempo só caçando Pokémon, não vai dar certo, entendeu? Você precisa parar um pouco de caçar Pokémon, a menos que tenha Pokémon na redação, não sei, você procure lá. E aí você precisa desse tempo, pelo menos umas 4 redações por semana, pra você fazer com que a sua escrita melhore, né? Voltando, não é com leituras só desse trimestre que falta, desse pouquinho que falta, que você vai conseguir.
tem que ler jornal, você tem que ler revista. Você pode ler no YouTube. Aí você vai falar assim, faz a voz aí. Professora, vale ler A Culpa das Estrelas? Professora, vale ler A Culpa das Estrelas? Então, veja bem. Uma classe de professores vai dizer assim, se você leu A Culpa das Estrelas, você não leu nada, porque tipo, é A Culpa das Estrelas, entendeu? Não é clássico. Tá, mas tem uma parcela de professores que vai dizer, olha, se você leu, ok, você leu pelo menos. Eu faço parte dessa parcela que fala, tá bom, se você leu A Culpa das Estrelas, tá legal, você leu. Então seu vocabulário tá sendo agregado, você tá conhecendo novas palavras. Claro, a gente não vai comparar ler Machado de Assis com ler A Culpa das Estrelas, mas pelo menos você tá com leituras aí na sua vida. Então, eu falei o que você precisa ler, eu já falei. Você precisa se antenar com o que está acontecendo. E nos próximos vídeos eu vou falar dos possíveis temas que podem ser alvos das redações da redação do Enem e das redações dos vestibulares. Lógico, eu não sou vidente, não sou o João Bidu, não sei o que vai cair. Aliás, nem o professor sabe, na verdade, entendeu? Porque a gente chuta. Normalmente o Enem não vai pedir uma coisa que tá muito na cara, então ele não vai pedir, sei lá, crise política, ele não vai pedir corrupção, Olimpíadas, entendeu? Porque tá rolando agora. Então vai demorar um tempo para que isso vire um problema, um tema a ser debatido na redação do Enem. Então é isso, gente. Precisa fazer. O que precisa fazer? Ler nesse tempo, ó, para de caçar Pokémon e leia tudo, leia a bula de remédio, leia tudo, tá? Leia a revista, se você não gosta da revista A, leia a revista B, assista noticiários. Você pode ler no YouTube. E outra, leia um livro por prazer, por lazer. O que quer dizer isso? Quem já tá nas leituras pesadas de todos os clássicos da literatura, tá cansado, né, tá esgotado. Então o que você pode fazer? Para. Sabe aquele fundinho da música do Pare! É aquilo que eu quero, do Zé de Camargo. Para um pouco, relaxa. Aí você precisa escolher uma leitura por prazer, que seria isso. Arruma um livro de um gênero, de alguma coisa que você gosta, aquele negócio de piada. Piadas nerds, gente, existe um livro chamado Piadas Nerds, não leia, é horrível. Então, aí você pode escolher um livro que você goste, e aí você lê esse livro pra você relaxar nesse finzinho, entendeu? Porque, na verdade, o que já foi lido até aqui, o que já foi estudado foi, o que não foi, fica muito complicado. Então, se você já tem essa vida de leitor assíduo, ótimo, e aí você agora pode relaxar. Se você não tem, nego, para de pensar com Pokémon e corre atrás